Fico alegre em ver os irmãos essa manhã de domingo, estarem prontos de coração para adorar o grande Deus, nosso poderoso Deus. Convidaria vocês a abrir as vossas Bíblias em João 4, de 23 a 24. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. João 4, de 23 a 24. Mas a hora vem, é agora, é que em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que adoram, adorem em espírito e em verdade. Pode botar as suas Bíblias no assento, por favor. Santo Deus e poderoso Pai, aqui está a sua igreja, Senhor, querendo cada vez mais a sua presença, seu Espírito, ó Deus amado. Eu pediria nesse dia, Senhor, nessa manhã, que vai ao encontro de corações que hoje em dia, nesse dia, está clamando o seu santo nome, com aquela dor na alma, que só o Senhor pode aliviar. Toma o primeiro lugar nesse culto, Senhor, que estão cultuando o seu santo nome, porque cremos que o Senhor é o Deus que tudo pode e que tudo faz. Toma o Brasil em tuas mãos, Senhor nosso Deus. Toma o Rio de Janeiro, toma Nilópolis, ó Pai amado. Toma o grupo de adoração, Senhor, que está aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Porque crê que o Senhor é o único e poderoso Deus sobre as nossas vidas, sobre a nação, ó Pai amado. Aquele que está em cárcere privado, Senhor, que traga liberdade, ó Pai amado, que o Senhor tu pode, Senhor. Por isso que nós cremos, ó Deus amado. E confiamos em teu santo nome, na sua presença, porque o seu Espírito, o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo, ó Senhor Deus. Habita em nossos corações, Senhor nosso Deus. Aquele que procura uma liberdade, Pai amado, que encontre nessa manhã, Senhor. Aqui vamos entoar louvores, clamores do seu santo nome, Senhor. E a sua santa palavra, Senhor nosso Deus. Porque cremos, ó Pai amado, que o Senhor pode, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, aquele que está nesse momento, Senhor, procurando um local para poder ceifar sua vida, Senhor nosso Deus, que seja despertado por sua palavra, ó Pai. Aquele casamento, Senhor, que está sendo dissipado por falta de entendimento, que entre entendimento, Senhor nosso Deus. Abre a clareza, ó Pai amado. Senhor Deus que tudo pode, ó Deus. Nós cremos nessa manhã, Senhor, nosso Deus, na transformação, Pai. Oh, Deus. Corações contritos, Senhor. Corações abalados, oh, Pai amado. Seja sacudido pela sua palavra, Pai. Abençoa os pastores dessa igreja. Abençoa os seus familiares. Abençoa o reverendo Roberto Barnabé e seus familiares. O grupo de adoração, oh, Pai amado. Equipe de som, Pai. Toda a membresia, aquele que não pôde se encontrar nesse momento aqui, Senhor nosso Deus, que a sua palavra vai ao encontro, Senhor nosso Deus, dando clareza que o Senhor quer para a vida deles, Senhor nosso Deus. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Nos ponhamos aqui, Senhor, porque cremos numa mudança radical, Senhor nosso Deus, daquele que está em cima do muro, cair para o lado que é adorador do Senhor. Pai amado, eu que eu te peço através do santo nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Que nessa manhã você possa fechar os teus olhos aí onde você está e prestar a sua melhor adoração ao Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro
seja o louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja um louvor, declare isso, seja glória, seja honra, seja honra, seja glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja honra, seja honra, seja glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus. Seja o louvor, seja dada toda a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te engrandecemos, ó Deus, nessa manhã. Adoramos o teu nome porque Ele é santo. Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és o Deus justo, Tu és o Deus fiel. E o Senhor não abandona teus filhos, Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos pela Tua presença aqui neste lugar, pela Tua glória, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que no nosso meio passeia, Senhor. Que nós vamos sair daqui, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, transbordando, Senhor, da Tua unção. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Bendizemos, Senhor, o Teu nome. Aleluia. Vamos declarar de novo: poderoso Deus, poderoso Deus,
por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, ó Deus. Aleluia. Que a cada dia nós possamos nos humilhar na presença do Senhor, para que Ele, no momento oportuno, venha nos exaltar. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Reconhecemos, Senhor, a tua soberania, a tua glória sobre nós. Aleluia. Nos rendemos, Senhor, aos teus pés. Aleluia. Aleluia. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Louvado seja o teu nome. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor.
Aleluia, louvado seja o teu nome. Nós queremos, Senhor, bendizer o teu nome, engrandecer o teu nome nessa manhã. Te agradecemos pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor, engrandecendo e louvando o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Se eu me humilhar, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para a oração intercessória. Convidar a irmã Mônica para estar aqui, contribuindo com essa parte. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, igreja. Aleluia. Vamos nessa manhã estar orando ao nosso Deus, intercedendo uns pelos outros em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nesta manhã, ó Deus, reunido com a Tua igreja num só propósito de louvor e adoração diante de Ti, queremos, ó Deus, neste momento de intercessão, Senhor, estarmos clamando um pelos outros, entregando em Tuas mãos neste dia, ó Deus, as nossas vidas, Pai eterno, as nossas necessidades, as nossas causas, Senhor, que nesta manhã a Tua misericórdia, ó Deus, venha nos renovar, venha nos fortalecer, restaura a nossa força, Senhor, restaura em nossos corações a fé, a esperança, a certeza da vitória. Em nome de Jesus, ó Pai, vai de encontro aos nossos lares, visita a nossa família, Senhor, visita a nossa casa. Pai querido, alcança, Senhor, os nossos com salvação, transformação, restauração do Teu Espírito, ó Deus. Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, aqueles que neste momento não estão presentes entre nós, vai de encontro, Senhor, os irmãos que não vieram. Tu conhece a necessidade de cada um, Tu conhece as dificuldades. Ajuda os nossos irmãos nesta manhã, Senhor, ajuda, aleluia, naquilo que for necessário. Tu conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor é aquele que conhece, Senhor, que sonda os nossos corações. Nesta manhã, Senhor, vem agir, venha trabalhar naquilo que em segredo temos colocado diante do Teu altar, ó Deus. Pai querido, visita os enfermos, visita nesta manhã os hospitais, aqueles, ó Pai querido, que estão na UTI, CTI, os que estão, meu Pai querido, aleluia, em coma nesta manhã, desperta do sono profundo, aquele que está em coma, Pai eterno, venha curar os enfermos, Senhor, cura neste dia a enfermidade física, a enfermidade da alma, a enfermidade do espírito, porque Tu é vida, Senhor, Tu é vida, Tu é cura. Nesta manhã, cura os enfermos que estão em nosso meio, Pai da glória, nos ajuda, nos sustenta. Precisamos da Tua misericórdia, Senhor, precisamos da Tua compaixão, precisamos do Teu socorro, Pai eterno, neste dia, Pai da glória, venha nos guardar, venha nos envolver, meu Pai querido, debaixo da Tua unção, e que o mal não venha alcançar a Tua igreja, que o mal não venha alcançar o Teu povo, para a honra e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, para a honra do nome, ó Deus, neste dia, as nossas necessidades estão diante de Ti, as nossas causas, ó Pai, aleluia, nossa família está na Tua presença, porque Tu é conhecedor de todas as coisas, meu Pai querido, tudo está no controle das Tuas mãos, e nesta manhã, Senhor, nós cremos na vitória, em nome de Jesus. Chamaria aqui a pastora, a preletora dessa manhã.
que estendesse as mãos para a vida da pastora. Soberano Deus e Pai, aqui está a tua serva, Deus amado, a qual o Senhor está se colocando, Senhor, na brecha para trazer para a sua igreja, Senhor, o que o Senhor colocou no coração dela, Senhor, nosso Deus. Traga para nós, Senhor, através dela, Senhor, nosso Deus, que o Senhor venha revelar o que o Senhor quer para nossas vidas nessa manhã, Senhor. Oh Deus amado, abençoa a pastora, abençoa seus familiares, Senhor, nosso Deus. Derrama da tua unção, Pai. É que te pedimos através do santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos? Você está feliz nessa manhã por estar na casa de Deus? Chegamos aqui debaixo de chuva, né, irmã Celeste? Você pode se sentar por um minutinho? E eu queria falar, né, sobre a minha chegada, tem a ver com o que eu vou pregar, obviamente, né? E quando eu fui sair de casa, né, atrasada, correndo, faltavam 3 minutos para começar o culto, né? Então, quando eu abri o portão com o meu carro, né, que é uma bike, como todo mundo sabe, estava uma chuva, né? Aí eu falei, Senhor, se eu voltar para chamar um Uber, eu vou me atrasar mais, porque o Uber essa hora demora. Então eu peguei meu casaco, botei na minha cabeça, né? Sentei na bike e vim pedalando a 1000 por hora, né? Com meu óculos todo embaçado na chuva, né? Porque estava chovendo, não posso tirar o óculos, senão não enxergo, né? Então eu pensei, vou chegar na igreja sem que ninguém me veja, né? Vou chegar assim bem, né? Eu passei por uma irmã, eu nem falei com ela, ela está ali na plateia, ela deve saber que ela me viu, eu falei, não vou nem virar para trás, né? Enfim, eu tentei chegar sem que ninguém me visse com aquele casaco toda molhada, mas a Celeste já me viu de longe, né? Falou, eita, né? Falou, eita. Eu falei, pois é, né? E aí eu fiquei pensando, ai, que sacrifício, né? Talvez você possa pensar, que sacrifício para eu estar na casa de Deus nessa manhã. Não sei qual foi, né, o seu sufoco que você passou nessa manhã para chegar até aqui, mas a gente tem essa tendência de achar que a gente se sacrifica, né, para poder fazer a obra de Deus, para poder estar lá. E aí eu quero falar sobre esse tema nessa manhã, sobre o sacrifício, né? Sobre nós entendermos qual é a verdadeira motivação do sacrifício, qual é, né, a importância que Deus dá a esse sacrifício que nós fazemos. Porque às vezes a gente tem uma tendência de olhar, né, a gente chega e pensa assim, cheguei do trabalho, estou cansada, um sacrifício danado para chegar aqui. Aí, quando eu chego na casa de Deus, eu olho para o lado para ver se o meu irmãozinho está, e eu penso assim, poxa, né? Vou falar da pastora Suzy agora, né? Porque eu só vou falar pessoas que eu posso falar assim, né? Que eu sei que não vai ficar chateado comigo. Aí eu penso, poxa, mas a pastora Suzy estava em casa e ela não foi, eu me sacrifico e ela não. E aí, né, eu penso, será que é esse o sacrifício que Deus está interessado? Vamos entender nessa manhã. Eu gostaria que você, em reverência à palavra de Deus, ficasse de pé. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Jeremias 7. Nós vamos ler dos versículos 21 até o 23. Jeremias 7, do 21 até o 23. Jeremias 7, do 21 até o 23. Amém? Não confieis em palavras... Desculpa, peguei o outro termo, que eu vou voltar depois. Jeremias 7, 21 até o 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Amém? Você pode se sentar. Esse texto, né, que nós acabamos de ler aqui, o profeta Jeremias, ele vem fazendo uma crítica aos sacrifícios. Ele vem fazendo uma crítica que está sendo direcionada, primeiramente, para as elites. Não era nenhuma crítica direcionada diretamente ao povo, mas ao povo que estava conduzindo,
né, as elites que estavam conduzindo o povo. E quem era essa elite? Aqui ele está se dirigindo aos sacerdotes, aos reis, e dizendo, porque quem comia, né, para a gente poder entender um pouco do sacrifício, não é? Ele fala que Jeremias fala assim, olha, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão comendo carne, é isso que vocês estão fazendo. Porque a motivação que eu quero no sacrifício, ela não está acontecendo. Porque o que eu quero mesmo, né, é o que a gente leu aqui, que vocês andem no meu caminho, no caminho que eu ordenei, que vocês deem ouvido à minha voz. E ali ele direciona essa crítica para eles, a respeito dos sacrifícios. E os sacrifícios, nós sabemos que eles foram instituídos por Deus, amém, queridos? Em Levítico, se você for ler o livro de Levítico, principalmente nos primeiros capítulos, mais ou menos até quase lá, até o 16, vai ser instituído, Deus institui, chama Moisés e institui para ele as leis sacrificiais. Então, ele pede o holocausto, né, e o holocausto era a oferta queimada quando aquele cordeiro que era levado, né, as pessoas levavam um cordeiro para expiação dos seus pecados. As pessoas pecavam e elas, através daquela expiação daquele sangue dos animais que eles levavam, o sacerdote intercedia e elas tinham o perdão dos seus pecados. E ali era instituído, tinha a oferta de holocausto, tinha a oferta de manjares, que não eram animais, que eram os bolos, que eram as espigas de milho, que eram farinhas, enfim, que eram coisas gostosas para eles, né? Eu nem sei se isso para mim seria um manjar, né? Porque as coisas que falam aqui eu não gosto de nenhuma, mas para eles ali, a cultura deles eram coisas boas, e aquilo ali tudo era levado, né, em oferta ao Senhor, para que os seus pecados fossem perdoados, né? Então, aquilo ali era uma rotina, né? Era um costume, era uma instituição, era uma lei que Deus havia dado para o seu povo. E era assim que eles teriam que fazer para se aproximar de Deus e obter o perdão de Deus. Só que ali, naquele contexto, né, naquele momento, o que estava acontecendo? Estava havendo corrupção. E é por isso que os profetas vêm falar. Porque aí, quando Jeremias fala assim, olha, isso daí que vocês estão fazendo é comer carne. Porque o sacrifício que eles estavam fazendo não estava chegando como um cheiro suave ao Senhor, que era o aroma que vinha quando a carne era queimada, que deveria subir um aroma suave para que Deus recebesse aquele aroma e perdoasse os pecados, não estava acontecendo, porque, na realidade, a motivação do sacrifício, ela não estava acontecendo de acordo com a vontade de Deus. E aí Deus começa a levantar os seus profetas. Porque aqui, no caso, a gente leu a passagem de Jeremias, mas a gente tem outros profetas, né? E eu vou mencionar aqui só alguns, porque anotei Amós, Oséias, Isaías, tem também Abacuque, tem também Ezequiel e outros textos que vão fazer a mesma crítica à forma que estava sendo conduzido o sacrifício, né? Então, eu vou ler aqui com você alguns textos que eu anotei aqui. Amós 5, 22. Se os irmãos puderem ali acompanhar, mas eu já vou lendo por aqui. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Oséias 5, do 1 até o 2. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Oséias 6:6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Isaías 43:24. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Chega, né? Com esses textos que nós lemos aqui,
Qual é a moral da história que a gente pode chegar a respeito desse sacrifício? Deus, ele não estava interessado num sacrifício que fosse apenas de motivação para quem o estivesse apresentando. Deus estava interessado na essência daquele sacrifício, que seria uma questão de obediência a Deus, que seria uma questão de compromisso com Deus, que seria uma questão de andar nos caminhos do Senhor. Você pode dizer amém? Você compreende isso? Então, essa era a verdadeira essência do sacrifício. Era isso que Deus queria, que o povo caminhasse de acordo com a vontade dele. E os profetas, eles estavam ali para ser essa voz profética naquele momento, naquela geração, para poder denunciar os pecados que estavam cometidos pelas autoridades, tanto religiosas quanto políticas. Além, obviamente, que o povo também pecava. Mas essas críticas que nós lemos aqui foi para demonstrar que não era só o povo que estava tendo uma motivação errada, mas a própria elite estava tendo uma motivação errada e levando o povo a ter motivação errada na sua vida de sacrifícios para com Deus. Você compreende? Você está entendendo a proposta? Então, queridos, precisamos estar atentos. Precisamos estar ligados na nossa época. Vamos trazer para o nosso contexto. Hoje, os profetas, eles não estão mais aí, né? Hoje, quem é o profeta que tem uma voz que pode clamar e pode anunciar nessa nação? Sou eu e você. Glória a Deus. Você sabe isso? Você entende que você é um profeta de Deus para essa geração? Então, a nossa missão hoje, como um profeta de Deus, é pregar a palavra de Deus. E a nossa denúncia, ela tem que ser feita. Nós somos chamados de igreja protestante. Amém? Então, nós somos aqueles que protestam contra as coisas erradas, contra o pecado. Só que nós temos uma base bíblica. Por que eu vou dizer que apontar o pecado do outro? Eu vou apontar o que a Bíblia diz sobre determinado comportamento e nunca julgar a pessoa. Mas nós não podemos nos calar diante de uma geração que nós estamos vivendo nesse momento e que não é diferente daquele período histórico que nós estamos estudando aqui. Hoje ainda, quantas elites, tanto políticas quanto religiosas, têm manipulado o sagrado e manipulado a fé das pessoas. E eu falo isso com muito temor e tremor no meu coração, diante da palavra de Deus. Você e eu, nós precisamos estar atentos aos discursos que têm sido lançados em nossa época, na nossa geração. Aqui a gente vê que esses profetas, todos eles tinham o mesmo discurso a respeito dessa corrupção que estava havendo com o sagrado e com as elites, tanto políticas quanto religiosas. Então, os profetas, eles estavam combatendo esse mal que havia no seu tempo. E nós, muitas vezes, no nosso tempo, nós não estamos sendo uma voz profética. Muitas vezes, muitas elites têm lançado discursos enganosos. Elites que vêm em nome de Deus, manipulando a fé das pessoas, fazendo com que pessoas acreditem, que porque ela abre a boca e fala de Deus, e usa o nome de Deus, ela está pronta para ser ovacionada por nós, a igreja do Senhor. Queridos, precisamos estar atentos nesse tempo, porque, ainda como naquela época, existem muitas pessoas que estão envolvidas no nosso meio. Quando eu falo, não estou me referindo à nossa igreja, eu estou falando na igreja de Cristo, geral, na terra. Quantas pessoas têm levado pessoas a ofertar até aquilo que elas não têm, e estão manipulando a fé das pessoas para poder ajuntar para si riquezas, gorduras, que era aquilo que estava acontecendo aqui
desse texto que nós lemos. Então, nessa manhã, sabe, a primeira proposta que eu quero deixar para você, esteja atento a tudo que está acontecendo na nossa atualidade. Porque se uma liderança política ou se uma liderança religiosa prega uma coisa para você e faz outra, tem um outro comportamento, ore a Deus. Tenha consciência. Pense naquilo que está acontecendo, porque nós fomos chamados para sermos profetas nessa geração e falar a palavra de Deus. Então, se uma liderança prega uma coisa e ela vive outra, e ela dá exemplos de outras coisas que não condizem com a palavra de Deus, fique atento. Porque é tempo de nós lutarmos, nós precisamos ser uma voz profética nessa geração. Você recebe isso em nome de Jesus? É para isso que nós fomos chamados. Hoje Jeremias não está, Amós não está, Abacuque não está, mas estou eu, pastora Rosemary, está Simone. Amém, queridas? Está aqui as novas lideranças, né? Laís, pastor Duda, enfim, vários jovens aqui da casa do Senhor. Vocês, né? Porque a nossa geração já está um pouquinho mais ultrapassada. Eu ainda vou falar muito enquanto eu estiver aqui. Mas em breve, não sei, eu posso não estar. Mas existe uma geração que está sendo criada, trabalhada, orientada nessa casa. Você pode dar um glória a Deus? Eu creio que temos aqui jovens que estão sendo levantados e isso muito alegra o meu coração. Muito alegra, porque aqui vemos pessoas comprometidas com o Evangelho e nós cremos que aqui não existe uma liderança corrompida. Não existe. Mas no mundo por aí, nós temos várias lideranças religiosas corrompidas, várias lideranças políticas corrompidas. Então, queridos, é o momento, nós estamos num momento muito propício para pensarmos sobre isso. Você pode dizer amém? Pensa, né? Porque a palavra de Deus, ela veio para nos confrontar. E às vezes a gente pode estar sendo levado por um caminho que não é esse o caminho. Mas nessa manhã eu quero orar. Assim como já orei em casa, eu quero orar que o Espírito Santo de Deus, ele fale no seu coração, que ele abra a sua mente, que ele faça você entender qual é o seu papel nesse mundo, nessa geração. E que o seu sacrifício, ele precisa ter uma motivação real, que é a motivação que nós vamos entender agora. Eu queria falar com você sobre, né, o verdadeiro significado do sacrifício. Porque a gente, na nossa língua, no português, a gente entende que o sacrifício está associado a uma coisa que é penosa para nós, que é difícil de fazer. Por isso que eu mencionei o exemplo aqui no início, que foi difícil eu chegar aqui. A nossa concepção de sacrifício é isso, que é uma coisa que nos custa muito, que é uma coisa que é difícil, que é penosa, que eu tenho que sofrer para fazer. E na realidade, o sacrifício não é esse. Essa não é a verdadeira motivação do sacrifício. Né? E eu vou me arriscar aqui, né? Um momento histórico, né? Aqui na nossa igreja. Eu nunca falei uma palavra em hebraico aqui no púlpito, mas eu vou tentar. Né? E eu peço que vocês me acompanhem. Né? A palavra sacrifício no hebraico, ela é korban. Korban. Né? E essa palavra, ela se origina de uma outra palavra que é Karov, que significa estar perto de, aproximar-se de. Então, o sacrifício é você se aproximar de Deus, você estar perto de Deus. Amém, querido? O sacrifício que Deus está interessado é em que nós estejamos próximos dele, estejamos perto dele, que a nossa vida seja esse altar onde a gente esteja entregando tudo para Ele, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões. Então, o sacrifício para Deus não é nós sairmos de casa na chuva porque nós temos que marcar o ponto. Porque às vezes eu estou na escala, né? Porque a gente tem que ter essa preocupação, tá, gente? Eu não estou dizendo que não tem que ter, não. Se eu estou na escala, eu não posso faltar de jeito nenhum. Amém? Não posso faltar, acabou. Só se for um caso de vida ou morte, né? Se a pessoa estiver quase morrendo, não tem como vir morrendo. Ou se alguém da família fora
casos assim gravíssimos, você tem escala, você tem que vir de qualquer jeito. Eu sou dessas, né? Sou dessas e é assim que tem que ser, na minha concepção. E eu acho que na concepção de qualquer pessoa que tem compromisso é isso, né? Então, só que esse sacrifício que a gente faz é um comprometimento, né? Não quer dizer que essa é a motivação que vai fazer com que a gente esteja próximo de Deus, que a gente esteja vivendo esse corban que a gente falou aqui. Por quê? Não adianta eu sair da minha casa no sacrifício e eu vir porque eu tenho um compromisso com a igreja, mas eu, na minha vida diária, no meu dia a dia, não tenho comunhão com Deus. Ah, mas eu acordo e eu tenho que fazer 1000 coisas, eu não estou nem aí, não tenho nem tempo de orar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de nada, porque eu trabalho demais. Está faltando comunhão com Deus, amém, queridos? Está faltando comunhão com Deus. E esse sacrifício de você, sabe, chegar correndo, atrasado porque está na escala, ele vai acabar que Deus vai olhar para você e vai falar assim, olha, você só está fazendo para mostrar para os outros, porque eu não estou recebendo esse sacrifício. Você consegue entender nessa manhã? Porque era aqui o que estava acontecendo aqui. Os profetas estavam lá, os sacerdotes estavam lá, e Deus falou para eles, olha, o que vocês estão fazendo aí é comer carne. Nada mais, nada menos do que isso. Então, nessa manhã, que nós venhamos a entender que a nossa vida, ela deve estar nesse altar do Senhor. A nossa vida, ela tem que estar como um todo. As nossas escolhas, elas devem estar como um todo. E eu creio que quando nós fazemos dessa forma, né, o Senhor, Ele vai estar recebendo o nosso sacrifício, como um cheiro suave, como um aroma suave. E aí a nossa vida, ela flui em comunhão com o Senhor. O Salmo 51:17 diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Glória a Deus, querido. Então, eu já vou começar a te dar uma dica, né? Vamos falar assim, que essa é a minha experiência de vida, né? Eu vivo assim. Então, eu me coloco no altar do Senhor com o coração quebrantado. E às vezes eu penso assim, Senhor, eu nem sei se essa é a sua vontade para a minha vida, não estou entendendo. Ai, Deus, mas eu queria tanto, né? Assim que a gente ora, né? Senhor, eu queria tanto isso, Deus, mas me ajuda a alinhar a minha vontade com a sua. Mas eu, quando me coloco diante do altar do Senhor, né? Eu me coloco com o coração quebrantado, entendendo que Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da sua casa, das nossas experiências. Eu vou dar um rápido testemunho. Algumas pessoas aqui sabem, o pessoal que vem na oração e na sala também, né? Eu tenho uma irmã, né? Às vezes vocês me veem aqui, parece até que eu sou sozinha, né? Porque minha família não é daqui, mas eu tenho uma irmã que é pastora também, né? Como eu já contei aqui, a minha família se converteu lá na infância e todo mundo seguiu por um ministério. E eu louvo a Deus, por isso que eu falo, quando eu vejo esses jovens aqui trabalhando, eu fico tão feliz, porque eu tenho certeza que futuramente temos aqui futuros pastores, né? Eu profetizo isso na vida de vocês, profetizo. Assim como eu profetizo na vida dos meus filhos, ainda que ainda estejam um pouco longe disso, mas eu creio na promessa de Deus. Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão ver eu falar isso aqui enquanto eu tiver fôlego, né? Enquanto eu tiver fôlego, eu vou falar isso, né? Mas eu tenho uma irmã que ela é pastora, e o marido também é pastor, eles têm uma igreja lá em Paciência, e a minha irmã, ela foi acometida de uma enfermidade de câncer. E quando eu escutei esse nome, né, quando o esposo dela me ligou, que ela não tinha tido coragem de contar, eu fiquei tão... né, eu estava fazendo unha, eu fiquei tão abalada, né? Assim, a gente é pego de surpresa com essas notícias da vida. E aí, depois que ele me falou, aí eu comecei a chorar na casa da menina que eu estava fazendo unha. Ela, Mary, o que foi? Aí eu não queria falar. Enfim, quebrei o copo que ela veio me dar água, deixei o copo cair. Fiquei muito abalada no primeiro momento. E aí, depois, fui para casa, chorei, meus filhos, o que está acontecendo? Eu contei, enfim. Quando eu consegui ligar para minha irmã, foi no dia seguinte, né? Eu falei para ele, eu vou ligar para ela. E começamos a conversar, irmãos. E nisso eu orei muito durante a noite, né? E Deus começou a falar comigo
E essa aproximação que você tem com Deus, ela faz com que você viva experiências tremendas com Deus. Porque eu comecei a entender que Deus é o dono da nossa vida. E aí eu pensei, Deus, eu vou lá no teu altar e prego assim, Deus é o dono da minha vida. E quando eu estou nessa situação, eu vou me desesperar. E eu comecei a falar assim com Deus. Eu falei, Deus me ajuda. E Deus começou a me mostrar que Ele é o dono da vida. E a vontade dele seria feita na vida da minha irmã. E aí eu falei, Senhor, mas eu peço a Ti, com meu coração quebrantado, né? Lembra do coração quebrantado? Com meu coração quebrantado, eu falei, Deus, cura minha irmã, tira minha irmã dessa situação. E comecei a orar isso 24 horas. 24 horas. Mas entendendo que o propósito está nas mãos de Deus. E quando liguei para minha irmã, que também é pastora, eu nem sei se ela pode estar vendo a nossa live, né? Porque eu espero que não. Quer dizer, tudo bem, ela deve estar na igreja dela agora, né? Que ela dá aula na escola dominical. Mas quando eu liguei para ela, eu fui surpreendida com a palavra que veio dela. Ela falou, Mary, né, a minha vida está na mão de Deus. Olha a frase primeira dela. Eu falei, Deus, louvado seja o teu nome, pela unidade do teu espírito que há entre o seu povo. A palavra que eu fechei, ela abriu. Ela falou, Mary, Deus está no controle da minha vida. E ela falou, eu quero ficar bem, eu quero a cura, mas se Deus achar que é o momento da minha vida ser recolhida para Ele, ela falou, estamos aí para isso. E aí eu falei, concordei, né? Falei, é isso mesmo, mas eu quero, nesse momento, falar para você que eu tenho esperança e que você tem esperança. Enfim, aí fui com aquelas mensagens positivas e começamos a orar e veio a primeira cirurgia. E ali ela foi para o centro cirúrgico, eu estive com ela em todo o tempo, né? Quando ela foi, desde que ela internou, quando ela operou, só saí do hospital quando ela saía do hospital. Graças a Deus que eu tive essa oportunidade, porque não estou trabalhando, né, assim, com CLT, então a minha vida eu arrumo, né? E aí eu fui com ela, estive com ela. Irmãos, ela fez a primeira cirurgia e quando ela chegou, a doutora falou, olha, em princípio essa cirurgia aí ela é definitiva, mas a gente vai depender do resultado da biópsia, que foi feita uma outra biópsia. E nós ficamos aguardando ansiosamente a biópsia que sairia em 10 dias, o resultado, e orando, o coração. E quando saiu, eu não fui com ela, porque aí o esposo dela foi, para não ir muita gente, aí eu deixei ele ir, né? E ela não me ligou. Eu falei, assim que sair você me liga. Ela não me ligou. Aí ela foi de manhã, eu fiquei esperando. Quando foi no final do dia, ela não tinha ligado. Eu mandei mensagem, né? Falei assim, assim que der, você me liga, me fala e tal. Ela não falou. Aí eu entendi. Eu falei, Deus, provavelmente não foi suficiente. E quando ela falou comigo, realmente não tinha sido. E ela falou, vou ter que operar de novo. E quando ela falou isso, aí ela ficou abatida, né? Aí ela ficou abatida. E aí eu falei, Deus, é o momento, Senhor, de trabalhar com o teu espírito. Enfim, oramos. Ela passou pela segunda cirurgia, o mesmo processo, e foi para a biópsia de novo. E quando veio a segunda biópsia, a doutora falou, dessa vez as margens ficaram livres, para a honra e para a glória do Senhor. Pode aplaudir o Senhor, amém, queridos? Pode aplaudir. Queridos, ela foi, ali foi feito primeiro, né, a primeira fase dos tratamentos e hoje ela está fazendo radioterapia e eu creio no poder do Espírito Santo que depois que terminar esse tratamento ela vai estar bem, ela vai usar uma medicação durante 5 anos, mas faz parte do processo. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso, né, com esse testemunho? Que nós precisamos nos achegar a Deus em todos os momentos da nossa vida. E quando vier os dias difíceis, nós precisamos acreditar que a nossa vida está no controle dEle. Ele é o Deus que tem o controle da nossa vida. Você crê nisso nessa manhã? Então, queridos, a nossa motivação de sacrificar a Deus é essa. É nos achegarmos a Ele e estarmos com Ele. Por mais que haja aí no mundo tantos problemas, tantas lideranças comprometidas, nós queremos ser esse povo que adora o Senhor em espírito e em verdade.
E eu creio que nesse lugar essa igreja está levantada, está plantada. Eu creio nisso, por isso eu faço parte desse ministério. Amém, queridos? Se você está nesse lugar, é hora de você tomar a sua posição de profeta nesse tempo. Sabe, anunciar uma palavra de salvação, anunciar uma palavra que vai na contramão da corrupção. Que você não seja um associado de elites que manipulam a fé do povo. A fé de pessoas ingênuas que acham que porque determinadas elites estão falando o nome de Deus, essa é a representação de Deus nessa terra. Tenha cuidado, queridos. Essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para você. Em um momento muito oportuno para você pensar. Que o Espírito Santo ele fale melhor no seu coração sobre isso. Para a gente concluir, né, nos textos que nós lemos aqui, nós falamos das corrupções, né, de tudo isso mal que estava chegando a Deus e que Deus já não estava mais suportando e que os profetas estavam denunciando. Então, esse período da história do Antigo Testamento foi um período que o povo de Israel viveu realmente momentos difíceis, né, o povo daquela época viveram muitas opressões. E Deus sempre falando e o povo não dando ouvidos. Nós conhecemos a história, se você quiser se aprofundar melhor, comece a ler, né? Comece a estudar a palavra de Deus, isso é sempre algo sempre muito bom para o nosso crescimento espiritual e para que a gente possa se apresentar de Deus da maneira que Ele espera que nós nos apresentemos. Então, houve um momento que Deus se calou, né? Foi até pregado aqui semana passada pela pastora Regina, o momento do silêncio de Deus, né? Houve ali, depois de Malaquias, houve um silêncio que durou, né, em torno de 400 anos, que Deus não usou mais a voz dos profetas para ficar ali criticando a voz, né, aquelas vozes que estavam ali cometendo pecado. E Deus se calou. Houve ali o período interbíblico, né, que é chamado, até que veio João Batista trazendo uma nova mensagem. Por quê? Porque Deus ele não desistiu do povo dele. Amém, queridos? Mesmo com toda essa corrupção, com todos esses pecados, com todos esses erros, Deus não desiste de nenhum de nós. Glória a Deus. Às vezes a gente tem a tendência de olhar assim, não, cansei de fulano, não vou orar mais não quero mais saber. Mas Deus, ele não cansa de você. Então, ainda hoje estamos vivendo um novo tempo que foi instituído por Deus, que é o tempo da graça. É o tempo de Jesus Cristo, amém, queridos? Então, aqueles holocaustos que eram feitos, aquelas ofertas queimadas, elas cessaram, né? Cessaram, porque não estava mais nem chegando a Deus, Deus não estava mais querendo aquilo, porque aquilo tudo ali, né, foi um tempo que foi vivido, que Deus determinou, mas ali Deus parou. Né, Deus silenciou e mudou. E aí aqueles sacrifícios que eram apresentados, né, ali os sacrifícios queimados, a oferta, né, as ofertas de manjares, tudo aquilo ali cessou e Deus, né, por meio do seu grande amor por nós, Ele providenciou, né, um cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, todos aqueles sacrifícios pararam porque houve um cordeiro que foi perfeito. Houve um cordeiro que foi aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Então, agora não era mais necessário que eu, para ser perdoada, me apresentasse diante do altar do Senhor, levando a oferta. Não, por quê? Jesus veio para nos perdoar. E Ele deu o seu próprio sangue em favor das nossas vidas. Amém, querido? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Hoje, nesse tempo da graça, é o tempo em que você tem acesso direto ao Pai, através de Jesus Cristo. Então, hoje você não precisa se apresentar mais a nenhum sacerdote que podia ser corrupto ou não. Não estou dizendo que todos eram, mas alguns eram, senão não estaria aqui registrado. Então, hoje você se apresenta diante de Deus, né? Você mesmo fazendo a sua oração e ofertando a sua oferta de sacrifício. E o seu sacrifício é esse, chegar mais perto de Deus, estar mais perto de Deus, entregando a sua vida para Ele, ouvindo a voz dEle. Você pode glorificar o Senhor por isso? Hoje você ouve a voz dEle direto. E Ele fala aqui que Ele, num texto que a gente leu, Ele fala assim...
Ah, sim. Oséias 6,6, ele fala: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém, queridos? E sobre essa misericórdia, né, eu gostaria de falar com você. Precisamos de ter esse amor, essa misericórdia pelo próximo, né? Essa compaixão que a gente deve ter pelo outro, esse respeito, essa ética. Isso daí é você estar próximo de Deus, porque os textos que a gente leu aqui deixou bem claro para a gente que estava faltando isso naquela geração. Então, que a gente venha colocar em nós esses sentimentos, que são os sentimentos que também houveram em Cristo Jesus. Amém, queridos? E a Bíblia fala isso: tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o maior mandamento que Cristo pregou foi o amor. Amém, queridos? Então, que a gente, nessa manhã, venha nos despertar para isso. João 1,29 diz que, um cordeiro perfeito, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que se entregou voluntariamente por nós, aquele que é o sacerdócio real na nossa vida. Então, que nós venhamos nessa manhã a nos conscientizar disso, que venhamos a ofertar a nossa vida, que venhamos estar atentos aos discursos que têm sido lançados na nossa geração e que a gente entenda que precisamos nos aproximar de Deus a cada dia. É isso que Ele quer de mim e de você. Esse é o verdadeiro sacrifício. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Amém. Nós ainda vamos continuar na presença do Senhor. Nós vamos agora ofertar ao Senhor. Gostaria que os irmãos distribuíssem, os envelopes. Nós gostaríamos de falar para vocês, que a gente está com as campanhas aí sendo feitas. A campanha do pagamento das caixas, não é? Temos os carnezinhos que estão sendo distribuídos. Se você não pegou, você pode pedir a qualquer um dos obreiros. Você poderá contribuir com R$30 por mês, R$1 por dia, foi o cálculo ali que o Duda fez. Então, você separando R$1 por dia, você consegue. Eu tenho uma sobrinha que ela está separando um dinheiro para comprar uma máquina de café, e ela não trabalha. Então, todo dia ela bota uma moedinha lá, e a mãe dela falou comigo que está quase juntando os 400 e poucos reais que ela precisa para comprar essa máquina top, que é a máquina que eu tenho, indico. É uma máquina de café expresso, para quem é amante de café, maravilhosa. Então, ela vai comprar juntando moedas. Então, queridos, ela não trabalha. Então, se você separar R$1 por dia, você vai poder contribuir com essa obra, para esse som maravilhoso que a gente está aqui, que agora, já era bom, na minha opinião. Não sou especialista, mas ele era excelente. Mas aí, todo mundo achou que ele precisa melhorar. E agora eu vejo que ele melhorou. Antes eu via tudo perfeito, mas agora eu vejo que ele ficou mais que perfeito. Amém, queridos? Então, vamos participar, vamos... Nós temos aqui as contas para serem pagas e, sim, Deus, Ele nos honra. Amém, queridos? Deus tem nos honrado, então nada tem nos faltado. E se porventura alguém passa falta, nós temos aqui um grupo que está aqui com o pastor Fábio, chefiado por ele, juntamente com toda a nossa igreja, que pode assistir você. Então, você procure um desses pastores, qualquer um de nós, qualquer um de nós pastores, nós vamos te orientar, porque... somos uma igreja unida, uma igreja em unidade, glória a Deus. Então, a minha dor é a sua dor, E foi isso que Deus falou aqui, ensinando pra gente, que Ele quer misericórdia. Então, o nosso sentimento tem que ser esse. Amém, queridos? Eu vou botar o meu depósito ali na bolsa. Então, vamos orar pelas nossas ofertas? Você pode ficar de pé nessa manhã? Nós vamos orar e depois eu gostaria de pedir o Ministério de Louvor, Eles estão prontos para louvar, mas eu queria pedir se vocês podem louvar. Se eu me humilhar diante do seu altar. A gente vai falar sobre esse louvor, sobre esse tema que nós pregamos aqui. Então, você levanta a sua oferta e depois você fica no seu lugar mesmo que as irmãs vão passando, amém? Pai amado, Pai querido,
Senhor, nesta manhã queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que tu nos tem ensinado, Senhor. Senhor, te agradecer por termos, Senhor, a oportunidade, Pai, de agora ofertar a tua casa. Senhor, como uma expressão de gratidão pelo teu cuidado, Senhor, por tudo aquilo que tu tem nos proporcionado. Nós somos gratos, Senhor, porque em nossa mesa não tem faltado o que comer. Deus, mas que haja em nós, Senhor, esse sentimento de misericórdia, de preocupação com o próximo, Senhor. Ó Deus, que assim como tu falaste no meu coração, tu venha falar à tua igreja. Vivemos dias difíceis, Senhor, onde pessoas não têm tido acesso, Senhor, ao que comer, devido aos preços tão altos que estão, Senhor. Nós, quando vamos ao mercado, Senhor, nós ficamos assustados. Mas, Deus, eu quero te pedir, Senhor, que aquilo que tu tens colocado na minha mesa, Senhor, também tu possa colocar na mesa do meu irmão. Senhor, que nós não venhamos passar falta, Senhor, mas que nós venhamos, Senhor, ser sustentados por ti, Senhor, pela tua casa, Senhor, pelo teu amor que é derramado em nossos corações e faz com que a gente tenha preocupação com o próximo, Senhor. Deus, trabalha na nossa vida, Senhor. Senhor, receba agora, Senhor, como cheiro suave, Senhor, o nosso sacrifício de louvor, Senhor, que vai ser entoado agora. Senhor, que nós venhamos nos colocar, Pai, na tua presença, com a nossa vida no teu altar, Senhor, de forma, Senhor, que a gente venha se sentir cheio do teu Espírito, Senhor. Senhor, de forma que a gente venha sentir que o nosso papel, ele está sendo cumprido, Senhor, que nós somos uma geração que está preocupada, Senhor, em adorar o teu nome em espírito e em verdade, Senhor, que aquilo que nos afasta desse propósito, Senhor, que é aquilo que tu queres de nós, que é o conhecimento de ti, a experiência contigo. Senhor, se estejamos vivendo coisas que têm nos afastado disso, nessa manhã toca o nosso coração. Deus, que a gente venha se apresentar no teu altar, Senhor, que hoje, Pai, não é mais um altar naquele templo, Senhor, porque ele foi destruído, Senhor, mas é um tempo, Senhor, em que o nosso coração é o teu altar. Senhor, é um tempo, Senhor, em que a tua casa, Senhor, é o nosso altar, Senhor, porque é o lugar que nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer. Senhor, por isso o teu altar, Senhor, está aberto para nós. E nessa manhã queremos te louvar e queremos te pedir, Senhor, trabalha no nosso interior. Muda, Senhor, as nossas atitudes, Senhor, para que elas sejam de acordo com a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que mas vale um dia no centro do teu querer de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me
entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, querido. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Você entende isso? Se você colocar tudo no altar do Senhor, aleluia. Ele é a nossa herança. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar um pouquinho. Nós vamos passar, né, os anúncios aqui da semana. Eu vou acompanhar o que ele fala aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa escola bíblica dominical. Você está feliz pelos temas que a gente tem estudado? Gente, tem sido uma bênção a escola bíblica dominical. Não perde não, porque está muito bom, tá? O Senhor, Ele tem nos ensinado. Nós vamos, né, o domingo hoje à noite, pastor reverendo Roberto Barnabé, já estamos com saudade, né, de ouvir a mensagem, glória a Deus, nosso pastor estará pregando para nós. Bom, todas terças e quintas nós temos culto de jejum e oração de 8 às 9. Então, se você não tiver compromisso, né, venha estar aqui, porque também tem sido bênçãos para a nossa vida. A gente tem tido uma unidade aqui maravilhosa. O Espírito Santo tem trabalhado. Então, falta você estar aqui. Escola Ed Sabe, né, Escola de Sabedoria Bíblica, todas as quintas às 19h30 também estamos tendo o estudo completo da Palavra de Deus. É um estudo panorâmico que vai falar de toda a Bíblia e já estamos no livro de Neemias, né? Foi o de quinta-feira, né? Então, queridos, não faltem. Se nós pudermos estar, vamos estar aqui, né? Porque é aquilo que eu preguei aqui, que tem sido pregado. Hoje, nesse tempo, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, mais do que nunca. Evangelismo no dia 24 de setembro, é o próximo sábado, às 8 horas da manhã, né? Vamos estar aqui para poder sair pelas ruas, né, vamos nos encontrar aqui para tomar um café da manhã, não é isso? E em seguida vamos fazer, que a equipe está montando todo o esquema que vai ser feito e vai ser bênção. E né, a igreja conta com você. Atendimento social psicoterapêutico Capães, né? Temos aqui os nossos pastores, psicóloga, né, nutricionista também que trabalha nesse projeto. Então, é para atendimento primeiramente da igreja, né? Então, existe uma taxa que é cobrada para ajudar a cesta básica, né, para que a gente possa ter o nosso comprometimento, né, aquele olhar para uma sociedade que precisa de nós. Atendimento jurídico, doutora Valéria Cardoso. Ó, super indico, né? Ela é minha advogada, ela sabe disso e ganhamos uma causa, né? Então, super indico, ela é uma bênção, né? Está aqui para ajudar. Mimos e Encantos, todas as segundas-feiras, de 14 às 16, com a reverenda Tânia. Venha aprender a fazer coisas bonitas, aprender a fazer mimos e encantos. E, além disso, fazer uma terapia, né? Judô, com Daniel Reis, filho da nossa amiga Lígia, né? Que também é psicóloga, todo mundo trabalhando na igreja. Então, traga seu filho, venha, né, se você pode. Eu não posso mais fazer essas coisas, mas se você pode, venha fazer, que é muito bom, né? Aulas a partir de R$50. Acabou? O chá de mulheres, né? O chá rosa, que vai ser no dia 29 de outubro.
às 15 horas, já bota na sua agenda, R$20. A Janaína falou que já estão se esgotando as vagas e que ela vai passar para as pessoas de fora. O interesse é fazer primeiro aqui dentro, mas não vai ser muita gente, então vamos nos apressar, amém, mulheres? Para a gente poder firmar nosso compromisso com a irmã, para ela poder dar sequência à programação. Exame de vista grátis, né? Temos aqui a ótica da Flávia lá em cima, também super indico, também já fiz óculos lá, né? Irmãos, nós temos que abençoar a nossa casa, amém, queridos? Então, só procure profissionais fora se não tiver aqui. Eu sempre tive esse procedimento na minha vida inteira, né? Se tem na casa do Senhor, vamos usar aqui. Amém, gente? Acabou? Bom. Caramba. Dezembro, amém, né? Vamos com a nossa programação de dezembro. Acampamento 2022. Cadê os jovens? Muito bem, ainda temos alguns aqui, é em dezembro, mas todo ano acontece, né? Todo ano. E assim, irmãos, né? Eu agora vou falar rapidinho uma coisa, né? Esse acampamento aqui é uma bênção, tá? Porque a minha filha sempre vai, né? A gente precisa prestar atenção, né, gente, nos avisos que estão sendo feitos, as conversas paralelas, né, solicitação do nosso pastor Duda, e eu estou falando por ele, né, vamos cessar um pouquinho a conversa paralela e vamos prestar atenção aqui no anúncio, né. Esse acampamento, ele muda a vida de pessoas, amém, queridos? Muda a vida de jovens, quem tem filho aqui que já foi sabe do que eu estou falando, né, então... vamos apoiar, sempre que eu posso, eu apoio da forma que eu posso, se Deus quiser esse ano também quero apoiar, então vamos junto com os jovens, amém? Então a gente tem ainda um outro anúncio muito importante, né? Hoje é aniversário da pastora Suzy, amém, gente? Você pode aplaudir o Senhor? Queria convidar a pastora Suzy para ela vir até aqui ao altar, né? Nós vamos orar pela vida dela. Queridos, têm sido dias de bênção nas nossas vidas, a gente agradece muito a oração que a igreja faz pelos pastores, a gente tem aqui um grupo de oração, né, do jejum de oração, que toda vez que eu venho aqui, viu, pastor, toda vez que eu venho aqui na oração, elas estão orando pela vida dos pastores. Toda vez eu fico tão feliz com isso, né? Aí eu vejo assim a Janaína orando assim pelos filhos dos pastores, pelas famílias, todas as irmãs envolvidas. Nós agradecemos muito a vocês. Então hoje, que é o dia da pastora Suzy ter aniversário, né? Fazer aniversário, vamos honrar também a nossa pastora. Eu queria convidar a pastora Tânia para fazer essa oração. Minha coleguinha. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Já que nós já estamos encerrando, você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Estenda a tua mão direita para cá. Soberano Deus, eterno Pai, mais um dia, Senhor Deus, na tua presença. Obrigada por estarmos na tua casa. Obrigada, Senhor Deus, por fazermos parte, Senhor Deus, desta casa espiritual, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, fazemos parte, Senhor Deus, cada um aqui, Senhor Deus, é um membro do teu corpo, Senhor. Deus querido, neste momento, Senhor Deus, pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, e queremos, Senhor Deus, neste momento, Pai, te agradecer, Paizinho querido, pela vida da pastora Suzy, mais um ano de vida na tua presença, Senhor. Deus querido, sustenta, fortalece, ensina, ajuda, dando saúde. Paizinho querido, que a tua paz, Senhor Deus, a verdadeira paz que vem de ti, possa reinar na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor Deus, por esta data. Paizinho querido, que o Senhor possa, Pai, cada dia mais ensinar aquilo que o Senhor quer para a vida dela, Senhor. Deus querido, abençoa a tua filha, a tua serva, Pai, poderosamente. Toma, Senhor Deus, o irmão José, toma a Thalita, toma o seu genro, toma o Nicolas, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, coloca essa família debaixo das tuas mãos santas e poderosas, Paizinho querido, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor Deus, que essa data, Pai, possa ser uma data muito especial no dia de hoje para ela, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho querido,
que a tua graça reine sobre a sua vida, que a sua misericórdia, Senhor Deus, reine sobre a sua vida. Deus querido, muitas alegrias, Senhor meu Deus, a concretização de sonhos, de realizações, Pai, sejam concedidas à tua serva, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por essa data de aniversário da tua filha. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos na certeza das vitórias que o Senhor tem reservado para ela. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Parabéns para você, é minha alma quem diz que o Senhor te abençoe e te faça feliz. Parabéns pra você, é minha alma quem diz que o Senhor te abençoe e te faça feliz. Oh, glória, amém. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Faz o sinal aqui quem é líder, que faz parte de uma liderança aqui na igreja. Levanta a mãozinha. Ei, você que é de intercessão. Cadê as líderes de intercessão? Isso. Então, você que é líder de qualquer ministério. Os pastores. Levante a mão os pastores aí, ó. Os membros dessa igreja. E maravilha, agora é todo mundo, né? Então, gente, quinta-feira nós vamos fazer uma reunião para todos os pastores, líderes e membros. Toda a galera, todos nós estaremos aqui. Estamos numa etapa final de ano e nós vamos fazer aqui alguns ajustes, vamos falar de algumas metas e umas ações que precisamos alcançar. Então, não dá para fazer sozinho, só liderança, só algumas pessoas, não. É toda a igreja, amém? Então, quinta-feira, 7h30, vai começar. Você deve chegar pelo menos umas 7h15 da noite, né? Porque a gente bota assim, 19h30, a pessoa chega ali, 19h31, 32. Então, chega cedo, vamos assumir essa responsabilidade, vai ser muito interessante. Está faltando só 3 meses, né, praticamente, para encerrar o ano. Então, eu preciso de vocês. Nós precisamos de toda a igreja. Pastor, meu irmão, é quinta-feira, já vai se arrumando, já vai se alinhando, comidinha para a criança cedo, vai arrumando um horário para dar aula, e vai dando um jeito, porque quinta-feira não pode faltar ninguém. Amém? Diga assim para o seu irmão, eu espero por você aqui. Isso, então tá bom, gente. A gente fica muito feliz. Creio que nós estamos levantando um tempo de Neemias aqui na igreja, amém? Quem está participando da escola, né, de sabedoria bíblica sabe da importância desse aspecto, das características do livro de Neemias. Então, é o tempo de Neemias aqui nas nossas vidas. Levante a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, a maravilhosa presença de Deus, o Espírito Santo, esteja com todos vocês, com suas famílias, esteja com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, não somente neste domingo, mas para todo e todo sempre, como diz o Salmo 23, e a igreja de Jesus diz, você pode aplaudir o nome do Senhor. Tchau!